Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente em nosso estudo devocional dos 40 dias de oração com a temática Eu Quero Servir. Estamos compreendendo as características bíblicas de quem serve. E hoje vamos compreender a característica da fidelidade. Para compreendermos esta característica, vamos meditar e analisar o texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 4, do verso 1 ao 2, que diz: Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. O próprio Senhor Jesus nos chama de servos, servos bons e fiéis. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Isto é, o Senhor sai e deixa a administração dos seus recursos sobre os seus servos. Este, que permanece com fidelidade, com responsabilidade, administrando bem os recursos do seu Senhor, quando o seu Senhor retornar, ele emite esta declaração: servo bom e fiel. Então, recompensa este servo. E também as pessoas em nosso entorno podem nos considerar como servos, de acordo com o nosso procedimento, as nossas atitudes. E a nós podemos entender que é confiada a responsabilidade de sermos encarregados, dispenseiros dos mistérios de Deus. E estes mistérios que nos foram revelados, que é o Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com Romanos 1,16, que diz: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, e também a vida de Cristo em nós, de acordo com 1 João capítulo 4, verso 9, que diz: Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Então, compreendendo o nosso chamado e tamanha importância, tamanha responsabilidade, devemos ser fiéis ao que o Senhor tem colocado em nossas mãos, ao que o Senhor tem depositado em nossa vida. Considerando o texto de 1 Coríntios 4, que tem o adjetivo fiel, do grego apistos, entendemos que a fidelidade tem dois sentidos: o sentido vertical, de nós para com Deus, e o sentido horizontal, de nós para com o nosso próximo. Analisando este adjetivo fiel, consideramos então o sentido vertical, de nós para com Deus. Fiel é aquele que crê, aquele que confia. Fiel também é alguém que confia nas promessas de Deus. Quem é convencido da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o sacrifício vicário, ou seja, substitutivo do Senhor Jesus por nós. Aquele que é convencido de que Jesus é o Messias e autor da salvação. Agora, considerando dois exemplos sobre o sentido vertical de fidelidade de nós para com Deus. O primeiro é o exemplo de Abraão, em Gênesis capítulo 15, verso 6, que diz: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Ali, no contexto, o Senhor declara a sua promessa a Abraão e a sua descendência, que seria numerosa, e este passa a crer no Senhor. Também temos o texto de Timóteo, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 17, quando Paulo ele adverte a igreja de Corinto sobre a ida de Timóteo, que iria demonstrar para aquela igreja o procedimento do apóstolo Paulo, a conduta que o apóstolo Paulo os ensinou, que diz assim: Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado, e fiel no Senhor, o qual lhes trará lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Agora, então, considerando o sentido horizontal de nós para com o próximo em nossa fidelidade, tem o sentido de
Quem mostra-se fiel nas transações, execução ou desempenho de obrigações. Alguém que manteve a sua fé ou a sua palavra, pela qual se comprometeu. Quem é digno de confiança, em quem se pode confiar. E temos então dois exemplos de duas pessoas, dois irmãos em Cristo, que é Tíquico e Onésimo, que foram cooperadores, servos fiéis do Senhor, por isso recomendados pelo apóstolo Paulo, pela sua fidelidade ao Senhor. À medida em que somos fiéis ao Senhor, servindo a Ele, com inteireza de coração, com fidelidade, com amor, amando Ele acima de todas as coisas, estaremos no caminho da fidelidade e entrega de coração, porque o nosso compromisso é com o Senhor. Sendo arautos do seu Evangelho, Ele nos deu uma vocação, e esta vocação é de apregoarmos a sua palavra, o seu reino, este Evangelho que é a vida de Cristo. Também seremos fiéis ao nosso próximo, porque o nosso coração entregue ao Senhor logo é transformado, logo é alinhado com a expectativa das Escrituras, com a expectativa de Deus. Então passamos a honrar o nosso próximo com a nossa palavra, sendo leais às pessoas com que nos comprometemos. Se assumimos compromisso de vida, se assumimos compromissos em situações, de fato, arcamos com eles de início ao fim, mostramos que somos pessoas dignas de confiança, porque temos um Deus que é fiel, temos a fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas. Em Deuteronômio 7:9 diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a sua aliança e bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Além disso, devemos entender que mesmo que por vezes sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Somos infiéis às vezes por causa da nossa pecaminosidade. De fato, o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. Portanto, todas as pessoas que nasceram posteriormente nasceram com a natureza caída, natureza terrena, esta natureza deturpada pelo pecado, entregue ao pecado. Somente o Senhor pode nos ajudar, com a sua graça, com o seu Santo Espírito, a sermos pessoas fiéis, íntegras, idôneas, comprometidas com Ele, comprometidas com o nosso próximo, tendo a palavra fiel. 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 11 ao 13, diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, consideramos tudo o que aprendemos hoje sobre fidelidade nas Escrituras, característica bíblica essa que tem que estar em nossa vida. Vamos fazer 3 perguntas para aplicarmos em nosso coração. A primeira pergunta é: quais foram as suas principais falhas quanto à infidelidade e o que você fez para reparar? A segunda pergunta é: como está a sua fidelidade ao Senhor hoje? A terceira: como você pode crescer em fidelidade ao seu próximo? Reflita, medite, aplique estas perguntas ao seu coração. Querido irmão, querida irmã, obrigado por participarem deste devocional. Aguardamos vocês na sala de oração. Juntos vamos orar, compartilhar os nossos pedidos de oração e clamarmos para que o Senhor continue moldando o nosso coração, a nossa mente, para sermos ainda mais fiéis a Ele. Deus os abençoe.